Boa noite. O Ministério da Saúde e a classe médica reconhecem que a maneira mais eficaz de se evitar uma infinidade de doenças é através da vacinação. A varíola, que nos séculos XVIII e XIX dizimava a população, foi erradicada exatamente através da vacina. Por conta da importância da prevenção, o governo anuncia que pretende aumentar os investimentos no setor em 2015, mas não basta a ação governamental para que o resultado seja satisfatório. A eficácia está associada à contribuição dos cientistas em universidades, fundações, institutos e à colaboração da sociedade, que precisa manter atualizada a sua carteira de vacina. Para o adulto, há cuidados especiais que não podem ser negligenciados, como ficar atento ao calendário de vacinação e assegurar a periodicidade das doses. Você está em dia com a sua vacinação? Quem vai viajar para o exterior, quais os cuidados que deve tomar? Somos ou não autossuficientes na produção de vacinas? Quais as principais orientações do PNI, Programa Nacional de Imunização? Essas e outras questões estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. E para o programa, convidamos Angelina Maia, ginecologista e integrante da Comissão de Vacinação da Mulher da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Ana Catarina Melo, coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização. E Paulo Sérgio, infectologista e professor de doenças infecciosas e parasitárias da UFPE. Você também pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter @opiniãope. Bem, boa noite a todas e ao professor também Paulo, né? E aí a gente traz essa introdução. Mas eu gostaria que a gente começasse esse programa falando exatamente um pouco sobre a presença das vacinas em nosso país. Quer dizer, um país sem vacinas é um país com um maior nível de mortandade. E a gente tem informações de que até o século XVIII e XIX, uma doença como a varíola, por exemplo, né, ela dizimava, né, a população e era difícil, inclusive, muitas crianças conseguirem chegar à fase adulta. Mas essa história, eu acredito que vocês tenham muito mais subsídio, né, muito mais consistência para falar para o nosso telespectador. Então vamos para Ana Catarina de Melo? A história da vacina começou com a varíola. Na verdade, o sucesso da vacinação da varíola foi que fez ser criado o Programa Nacional de Imunizações. Então, quando o país percebeu que após a introdução de uma vacina, a administração dela caiu drasticamente o número de doentes e de óbito, começou a se investir no Programa Nacional de Imunizações. Na década de 60, 70, a vacina era feita de forma esporádica. Existia um surto de uma determinada doença, se fazia a vacina. Após o sucesso do investimento nesses surtos, começou a se perceber que era importante ter um programa na rotina dos serviços. Então, em 75, começou a se oferecer as vacinas, 6 vacinas naquela época, para a população. O grande objetivo inicial eram para as crianças menores de 1 ano e para as mulheres em idade fértil. E aí começou a se perceber ao longo do tempo uma grande redução dessas doenças imunopreveníveis, que são as doenças prevenidas por vacina, e aí o êxito do programa, tanto que o programa brasileiro era considerado um dos melhores do mundo. Então, doutor Paulo Sérgio, a vacina ela vem exatamente como um mecanismo de prevenção da doença, né? Tratar, aliás, não é nem tratar, é você evitar que ela se instale. Isso, é um mecanismo extremamente importante, na medida que é uma ferramenta importante na promoção à saúde, né? Fazendo com que doenças que no passado, né, algumas décadas atrás, determinavam doenças graves, doenças que muitas vezes deixavam sequelas que comprometiam bastante a qualidade de vida, como a poliomielite, né, e que na medida que esse sistema de vacinação, né, de imunização, esse programa, ele ganhou robustez, né, se consegue ver nessas últimas 3 décadas e meia, uma redução drástica, né, e bastante impactante na saúde pública e de alguns países e de forma bem robusta na saúde pública do Brasil. Doutora Angelina, até que ponto esse aumento na média de vida do brasileiro hoje teria uma relação com os programas de vacinação? Então, todo mundo que estuda a humanidade, o desenvolvimento da humanidade, a longevidade, diz claramente que 2 coisas foram importantes para isso: o saneamento básico e a vacinação. Porque a doença infecciosa é aquela que chega e espalha fácil. Então, vamos dizer, uma pessoa com qualquer luxo pode contaminar 17 pessoas assim em volta.
Então, por conta disso, na medida que a gente controla essas doenças infecciosas, que podem ser doenças graves com vacinação, a gente ganha em qualidade de vida, né? Infelizmente, a gente ainda hoje, felizmente, a gente é maravilhosa na vacinação infantil. Então, assim, a vacinação infantil e principalmente o PNI, o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, ele é modelo no mundo todo. Então, quero parabenizar a Ana, que é a coordenadora do programa, e dizer que é exemplo, é muito bom. E a gente tem uma vacinação infantil muito bom, mas as pessoas nem sabem que adultos fazem vacina. Bom, quando a senhora destaca o infantil e diz que é muito bom, fica nas entrelinhas que o adulto não é tão bom? Não, eu quis dizer que as pessoas acreditam na vacinação infantil. Não há dúvida que o melhor momento para vacinar é na infância, porque na infância faz uma resposta de defesa muito melhor do que qualquer idade, certo? Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, aquela pessoa que não teve a oportunidade de se vacinar na infância, vai ficar vulnerável para o resto da vida? Então, essa pessoa que não teve um momento feito na minha idade, a vacinação infantil não era tão boa e tão importante. E então eu vou ficar o resto da vida vulnerável. Então, a gente pode sim vacinar as pessoas que não foram vacinadas na infância, daquelas mesmas, quase as mesmas, não são as mesmas, mas grande parte, né, dessas doenças que a gente pode vacinar na infância ao longo da vida, quando as pessoas despertarem que está no momento de também ficar imune igual ao seu filho. Então vamos ser bem transparentes assim, nessa questão. Digamos que a pessoa não tomou vacina contra cachumba, não tomou vacina contra sarampo, contra rubéola, né, algumas infecções que elas costumam se instalar mais na infância e na adolescência. Ou seja, é preciso você atualizar a sua carteira de vacinação, incluindo as doses dessas vacinas, doutora Ana? Sim, na verdade, hoje o Programa Nacional de Imunizações, entendendo que o nosso grande êxito está na vacinação de criança, hoje o Programa Nacional ele tem o calendário de vacinação da criança, do adolescente, do adulto, do idoso e da gestante. Hoje, a grande promoção do programa é dizer que vacina é um programa de família. Então, que todos precisam estar imunizados. E aí você precisa, porque esses calendários eles existem, tanto do adolescente como do adulto, para justamente corrigir uma falha lá na infância. Ou uma vacina que não foi feita, ou porque naquele momento ele não poderia fazer. Existe um monitoramento que nós fazemos pós cada campanha, e uma das coisas que tem, e nós perguntamos os motivos por que as pessoas não procuraram o serviço naquele período. E o que é recorde, mais de 60% responde que não teve tempo, que foi falta de tempo. Então, a importância que a vacina tem na fase da criança, ela não segue com essa importância na fase do adulto. E o adulto precisa ser vacinado. E muitas vezes eles acham que não precisa, que eles não vão adoecer, é aquele entendimento assim, eu não adoeço. E a procura também deles, que não é tão muito ao serviço de saúde, acaba também que eles ficam deixando a desejar e não procuram posto. Na verdade, o adulto ele só procura quando ocorre, infelizmente, ou um óbito por uma doença, ou algum caso grave que tome conta da mídia, e aí eles ficam bastante preocupados e procuram posto, ou quando o trabalho exige. Hoje as empresas, principalmente com o aumento do complexo de SUAP, as empresas só estão admitindo seus funcionários com a caderneta de vacinação. Isso é bom, muito importante. Agora é importante que ele dê continuidade. Isso é uma política de uma empresa, né? Que talvez e não são de interessante que todas. isso se espalhasse pelas empresas. E você traz uma questão que eu considero interessante, isso de que o adulto, ele às vezes não tem a consciência da importância dessa vacina. No entanto, o Estado tem. Ou seja, como então, né, conciliar essas questões? Né? O Estado se mobilizar para fazer com que o cidadão ele tenha essa consciência, ele tenha essa clareza da necessidade da vacinação. Para a gente só rodar, eu vou passar para o doutor Paulo Sérgio, depois a gente volta, se vocês quiserem complementar, fica aberto aqui o debate. A gente fala muito, se comenta, né, na área da saúde, que as crianças, os pais, né, a mãe, eles estão muito atentos a essa real necessidade da realização das vacinas e do cumprimento desse calendário vacinal. Quando a criança ultrapassa em torno dos 7, 8 anos, né, que ele recebeu toda a vacinação básica e daí por diante
essa criança precisaria de fazer os reforços vacinais, ele entra numa fase que a gente chama fase de penumbra, né, entre os 7 e 10 anos e mais idade. Então, o pai e a mãe passa, né, a esquecer que essa criança, adolescente, precisa continuar tomando reforços vacinais. Às vezes até perde a carteira. Muitas vezes esse cartão ele é negligenciado, ele é, né, é perdido. E essa criança, esse adolescente, daqui a pouco ele vai passar a entrar na fase adulta e aí ele só vai recorrer à vacina, como a Ana falou, em situações que, por exemplo, é um surto de meningite e meningocócica que aconteceu em determinado local. Então, esses casos muito graves, né, que vem à mídia, mobiliza o paciente, o indivíduo, a se preocupar em fazer um reforço vacinal. Ou, no caso, porque existe o Programa de Saúde do Trabalhador que exige, né, para que o funcionário entre dentro daquela empresa, precisa tomar, sendo que são apenas 2 vacinas, né, hepatite B e a DT, né, então é um espectro muito ainda pouco reduzido de vacinas. Mas eu acho que o profissional de saúde, ele sim tem um papel, né, o poder público, através das campanhas publicitárias, né, educando esses adultos e idosos da necessidade de refazer essas vacinas, e principalmente o profissional de saúde. Esse sim, não pode perder as janelas de oportunidade. Doutora Angelina, não será que o Estado, e aí eu falo não apenas o Estado, enquanto Estado de Pernambuco, né, o Estado de Direito, né, não deveria mudar um pouco a sua estratégia e deixar de se preocupar com essas campanhas apenas naqueles períodos sazonais, né, onde se deflagra uma campanha, como veio a do HPV, né, como a campanha da vacinação da polio, né? Então são momentos assim, muito específicos em que se faz uma divulgação abrangente, mas fora desses períodos, essa manutenção, por exemplo, a atualização da carteira, a gente não vê esse tipo de campanha na rua. Eu acho que o adulto também precisa saber, porque eu não acho que não é só falta de tempo, acho que falta de tempo também é importante para o adulto não procurar o posto ou o serviço de clínica privada. Eu acho que ele desconhece que ele se beneficia com a vacina. Então, de vez em quando, eu estou muito atenta à vacinação do adulto, o adulto diz para mim, pessoa de conhecimento, diz assim, e adultos pode, usa a expressão pode se vacinar? Então, eu digo deve. Lógico que tem umas vacinas específicas das crianças que ele não pode mais. Aliás, não precisa mais, porque são doenças específicas das crianças. Mas tem as outras vacinas, mais ou menos a gente andou contando aqui umas 10 vacinas, que todo adulto deveria ter. Tipo, meus filhos não fizeram hepatite B na infância porque não existia. Né? Hepatite B não existia. Então, eu me lembro bem, quando eles foram viajar para o intercâmbio, exigiam toda a carteira, eu fui e tinha essa vacina nova, hepatite B. E eles fizeram. Mas os meninos da mesma idade dele, que não tiveram essa oportunidade de atualizar o calendário vacinal, podem estar até hoje sem a vacina de hepatite B, que é uma doença muito severa, uma doença extremamente mais contaminante do que o HIV. Então, é 100 vezes mais contaminante a hepatite B do que o HIV. E muita gente não se vacina. E ela responde bem em todas as idades. Então, como é que a gente vai deixar uma pessoa vulnerável a contaminações para o resto da vida só porque não teve a oportunidade de fazer na infância? Agora, o que eu gosto de dizer é que todo mundo confia. O bom disso tudo é que todo mundo confia em vacina, tanto é que faz nos filhos. Eu acho que a gente precisava dizer, você também pode se beneficiar, porque as pessoas, eu acho que desconhecem que funcionam e eles fazem anticorpo e eles fazem defesa também como adulto. Lógico que o foco da vacinação do SUS, né, do público, tem de ser na infância, porque a vacinação do SUS tem um foco. A vacinação do privado já tem outro foco. E o SUS não pode completar toda a vacinação do adulto, seria impossível. Então, o foco é vacinar na infância para continuar saudável. Mas esse povo que não entrou na infância, né? É uma pena. A gente tem alguns focos de vacinação do adulto, mas não é muito, não tem um foco muito. Tem na gestante. Depois a gente poderia falar da gestante. É claro. Que esse daí, sim. Mas fora isso, o foco do adulto eu acho que deixa muito a desejar, que eu acho que não é também uma
um dever do público ainda, que está fazendo um papel tão bonito na infância, né? Uma questão, a descontinuidade da vacinação, ela deixa o paciente tão vulnerável quanto se não tivesse tomado, por exemplo, uma primeira ou uma segunda dose, e se a sequência é de 3, doutora Ana Catarina? Se o indivíduo que começou o esquema vacinal, nas vacinas que tem 2 doses, 3 doses, se ele não completa esse esquema, ele não garante proteção. Então, assim, claro que o indivíduo, ao receber uma dose, não. Ele precisa ter as 3 doses. Então, a nossa grande preocupação na saúde do trabalhador é os trabalhadores, eles estão procurando sim o serviço para fazer a primeira dose contra o tétano, a primeira dose contra a hepatite B, mas eles não estão dando continuidade ao esquema. Se ele não dá continuidade, ele continua exposto, porque ele não garantiu proteção. A vacina não protege se não terminar o esquema vacinal proposto. Doutor Paulo, essa questão da interrupção me parece muito preocupante, porque volta para aquela velha questão, né? Falta de consciência das pessoas e talvez também associada a uma falta de maior divulgação. Sim, é muito preocupante, porque principalmente essa faixa etária, isso não acontece via de regra na faixa etária pediátrica, né? Onde os pais, a mãe, têm um cuidado de levar a criança e complementar aquele esquema vacinal básico. Mas aquele adulto que por exemplo, não tenha recebido nenhuma dose de uma vacina no passado, como a vacina de difteria e tétano, ele precisa tomar as 3 doses. E muitas vezes ele toma a primeira e não toma a segunda, ou toma 2 e não toma a terceira. E os mecanismos para fazer com que ele retome ao serviço são muito frágeis, né? Então, existe sim uma perda, né, do segmento na complementação dessas vacinas na faixa etária em adultos. E assim... e tem uma regra muito definida em vacinação, que é dose dada é dose computada. Então, às vezes, as pessoas começam uma série de 3, aí faz a primeira, aí passa muito tempo e diz, já perdi. Aí fica também sem coragem de começar da primeira novamente. Às vezes faz 2, não, agora perdi, não vou fazer mais. Então, assim, é importante que as pessoas aprendam que dose dada é dose computada. Se você fez a primeira, mesmo que faz tempo, continue a segunda. Mesmo que você tenha atingido algum benefício, faça a terceira. E aí você conclui, porque a gente precisa desse nível de estimulação de anticorpos com essas 3 doses, porque para cada vacina tem essa definição. Tem outras não, que são 2 doses, né? Tem umas que são 3. Ok, daqui a pouco a gente continua a conversar sobre vacinação aqui nesse programa. Vamos, inclusive, citar alguns tipos bem específicos de vacinação. E você fica aguardando a gente aí daqui a pouquinho. A gente volta, é só um minuto. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje debatendo o tema vacinação de adultos. Participam do programa Angelina Maia, ginecologista e integrante da Comissão de Vacinação da Mulher da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Ana Catarina Melo, coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização. E Paulo Sérgio, infectologista e professor de doenças infecciosas e parasitárias da UFPE. Doutora Angelina, antes de começar o programa, a gente estava conversando sobre o HPV, né, que teve uma campanha que foi lançada no primeiro semestre e que, pelo prazo, ela deveria estar retornando, mas ainda não retornou. Qual a importância de se estimular as pessoas a participarem dessa campanha? Qual também a importância de cobrar do Estado, né, que cumpra esse calendário de vacinação para que a gente não fique numa coisa tão elástica? Então, essa vacina HPV, ela é uma vacina que vai evitar o segundo câncer mais frequente da mulher, que é o câncer do colo do útero, que mata uma quantidade enorme de mulheres ainda hoje. Mesmo os países desenvolvidos que usam métodos de prevenção tipo citologia e colposcopia não conseguem erradicar o câncer do colo do útero. E com a vacina HPV a gente vai conseguir no futuro a possibilidade de erradicar o câncer do colo do útero, porque é o HPV que dá o câncer. Se a gente não tem o HPV, a gente não tem esse câncer do colo do útero. Então é uma vacina que veio com muita importância. E a primeira, falando na campanha, qual é o melhor momento de fazer essa vacina?
é nos mais novos. Então, 11, 12, 13, esse é o momento melhor, porque essas meninas elas conseguem fazer muito anticorpo, então elas conseguem uma proteção melhor. Não que o mais velho não consiga. Então, assim, em todas as idades pode ser feita a vacina HPV, mas onde ela mais vai conseguir proteção é nesse período de 11, 12 e 13. A campanha especificamente, ela não tem concentrado mais no adolescente? Exatamente. Então, lógico, sabendo que o melhor momento é esse, o Estado concentrou em dar essa vacina para 11, 12 e 13, que é o correto. Isso não pode fazer com que esse outro público com um pouco mais de idade tenha essa impressão de que não seja necessário? Eu acho que a gente teve também um conhecimento que ficou mal organizado nesse sentido. Mas cabe a nós, médicos, estar dizendo toda hora que a vacina HPV é para homem, inclusive, também. Para homem e para todas as idades. Mas se a gente tivesse de escolher o melhor momento, não tem dúvida que é o que o PNI escolheu, que é 11, 12 e 13. Até porque essas meninas iriam ingressar a atividade sexual dela já protegida. Né? E a campanha foi um sucesso. A primeira dose foi realmente um sucesso. O objetivo era atingir... era proteger 80% dessas meninas dessa faixa etária e o Brasil conseguiu 95%, né, que foi maravilhoso. Independente do período da campanha, vamos ouvir agora a doutora Ana Catarina, independente do período da campanha, a vacina está no posto de saúde e as pessoas podem procurar? Podem sim. A vacina hoje ela faz parte do calendário de vacinação do adolescente. Nós fizemos uma campanha em março, tanto para lançar a vacina, para divulgar a vacina, esclarecer como era uma vacina para o público de adolescente e dentro do próprio programa e dentro da própria saúde pública, nós conhecemos a não procura desse adolescente ao serviço, então nós precisávamos divulgar ela e mostrar a importância dessa vacina para captar esse público. Nós estamos reforçando novamente a questão do público-alvo adolescente. Exatamente. Né? Assim, mas também para o adulto. Também o adulto também pode fazer. Nesse momento, o Ministério da Saúde ele só fornece para a população entre 11 e 13 anos, mas não quer dizer que a população com maior idade poderá fazer. Pode sim. Infelizmente, o SUS não fornece. Mas ele pode procurar um serviço de vacinação privada e fazer sua vacinação, sem nenhum problema. Mesmo pessoas que já tiveram contaminação com HPV também podem fazer e tem ganhos. Lógico que o melhor ganho é nesse período, nesse pessoal da infância, mas vai ter ganho, e ganho importante, em todas as idades, tanto homem como mulher. Doutor Paulo Sérgio, e para as pessoas que vão viajar para o exterior, né, é preciso ter uma atenção especial, até porque se o cartão de vacina não estiver atualizado, essa pessoa não consegue embarcar. Qual hoje o programa da universidade, né, do Hospital das Clínicas, para que as pessoas elas estejam em dia com a sua vacinação? Então, é muito importante as pessoas que tenham programado uma viagem, seja uma viagem interna, uma viagem em algum estado da federação, e principalmente uma viagem, né, para o exterior, ter esse cuidado de, antes de planejar essa viagem, de que tenha um serviço de orientação, né, e tente individualizar a situação, o contexto clínico daquele indivíduo e o local que ele vai se deslocar, o tipo de atividade que ele vai fazer, se é uma viagem a turismo, uma viagem que vá se expor a locais tipo mata ou cavernas. Então a gente mapeia, né, traça o perfil de risco daquela viagem do indivíduo e, baseado na história vacinal, a gente estuda, né, e complementa as vacinas que não foram ainda realizadas e a gente oferece vacinas que já foram feitas e que precisem ser reforçadas. Vamos dar exemplos de alguns países. Por exemplo, se for um país europeu, ou se for um país na África, qual seria a diferença do... Perfeito. Em relação à África, existe uma preocupação muito grande com a meningite meningocócica. Então, na África Central, existe uma área chamada de cinturão da meningite, onde vários países, né, têm uma prevalência muito grande de doença meningocócica. Então, quando há deslocamento para esses países, há indicação de se fazer a vacina de meningite meningocócica. Com relação à Europa, é um continente, né, que havia uma situação relativamente confortável de controle de doenças infecciosas, mas há mais ou menos uma década e meia atrás, especificamente a Inglaterra, houve uma certa descuido com os reforços de vacina de sarampo naquele país, né, um país desenvolvido,
e aí a doença começou a deslocar a faixa etária. Então passou a aparecer casos de sarampo não em criança, em adultos. De forma que vários países da Europa hoje em dia vivem, né, têm surtos de sarampo. Então, ao se deslocar para países como, por exemplo, a Inglaterra, se recomenda que se não tenha feito a vacina de sarampo, que se faça ou que se reforce essa vacina. Quem vem para Pernambuco precisa tomar que tipo de cuidado? Bem, a Pernambuco, ele tem que estar com sua carteira de vacinação em dia, né? Isso é importante. Certo, mas o que acontece por aqui? Na verdade, nós vivenciamos um surto de sarampo no ano de 2013, que ele foi finalizado agora no início de 2014. Então, era uma recomendação, inclusive, nacional, que todas as pessoas que se deslocassem para Pernambuco recebessem a vacina contra o sarampo, justamente para não chegar aqui e se contaminar e aí persistir com a cadeia de transmissão. E isso foi tanto para Pernambuco como para o Ceará, que hoje vivencia um surto de sarampo. Assim, o que as pessoas, assim, elas sempre se preocupam, os viajantes, né, com a tríplice viral, com a meningite, com a vacina para cólera, mas as pessoas esquecem da vacina básica, que é do tétano. Porque ele pode sofrer um acidente lá, né, alguma lesão e se contaminar com tétano. Então, tem essas vacinas também, mas tem as vacinas básicas. Se ele conseguisse fazer as vacinas básicas e fazer a vacina que naquela localidade está tendo tá tendo surto ou uma epidemia, é mais uma para ajudar e garantir a proteção desse indivíduo. Uhum. Doutora Angelina? A gente precisa também saber que tem vacinas que a gente faz na infância e não precisa fazer mais reforço. Faz daquelas 2 doses ou 3 na infância e vai servir para toda a vida. Mas tem vacinas que mesmo fazendo direitinho na infância, a gente precisa fazer o reforço a cada período. Tipo, como a Ana estava dizendo, a difteria tétano e coqueluche, você faz bonitinho, todo pronto na infância. Se você não fizer uma de 10 em 10 anos, não adiantou nada. Então, a gente conversa assim com o adulto, e eu tenho mais experiência de vacinação com adulto, né? Então, de repente, quando a gente conversa, diz assim, você é vacinado, está falando de vacina, a pessoa diz assim, mas eu sou vacinado de tétano. Tétano todo mundo sabe que é vacinado. Eu sou vacinado de tétano. Eu digo, tá bom. Então, faz quanto tempo que você não toma vacina? Eu era pequeno, mas eu sei que eu sou vacinado de tétano. Não adianta mais. Então, quem quiser estar imune a tétano tem que ser de 10 em 10 anos. Nesse caso, a pessoa esqueceu completamente esse calendário. Ela pode começar tudo do zero? As básicas... do tétano, por exemplo. Do tétano, ela tem de ter 3 doses do componente tetânico. Sim, ela não sabe o quanto tomou. Pode recomeçar. Se ela tem dúvida, tem outra regra básica de vacinação, é que quem não comprovar a vacinação, quem não souber, é considerado como não vacinado. Mostrando que não faz mal, não dá doença, não dá nenhum problema, fazer uma vacina que já fez. É melhor fazer uma vacina que já fez porque não sabe, do que ficar achando que por não saber não pode se proteger. Então, pode recomeçar. Então, essa de coqueluche mesmo, a gente está vivendo um problema muito sério com a coqueluche do recém-nascido. Então, se eu não me engano, no Hospital Oswaldo Cruz, até a enfermaria nova foi aberta de coqueluche. Porque o grande problema do recém-nascido estar morrendo de coqueluche é porque os adultos não estão se vacinando. Aí, como o adulto não faz o reforço de 10 em 10 anos, ele pega uma coqueluche que não sabe que é coqueluche e passa para o bebê. Então, quem mais contamina o recém-nascido é a mãe. Em 40% das vezes, o recém-nascido que vai ter uma doença grave de coqueluche é a mãe que transmite, porque ela não sabe que tem coqueluche. Então, assim, vacinar, e depois a gente fala da vacinação do gestante, por isso que hoje deu um foco muito importante para vacinar a gestante de coqueluche. Então, toda gestante, mesmo que tenha feito sua série normal, que esteja em dia, ela tem de, a partir da 20ª semana de gestação, fazer uma dose de difteria, tétano e coqueluche, porque o objetivo dessa dose grávida é aumentar esse nível de anticorpo para bombar o menino de proteção para coqueluche, porque os 6 primeiros meses do menino é muito severo a doença coqueluche, o que não é no adulto. Ana Catarina, que vacinas elas são recomendadas para gestantes e para não gestantes? O que é que diferencia aí?
Na verdade, no calendário do adulto, hoje nós temos, pelo Programa Nacional de Imunizações, a vacina de difteria e tétano, a vacina da hepatite B e a vacina tríplice viral, que protege para o sarampo, cachumba e rubéola. E para o calendário da gestante, nós temos a vacina contra a difteria e tétano, a vacina DTPA, que vem com a difteria e tétano e coqueluche, que ela vem na complementação do calendário do esquema vacinal da vacina contra o tétano, a vacina da influenza e a vacina da hepatite B. Então, hoje, o programa ele trabalha com essa vacinação para gestantes. É o que ele disponibiliza. Então, essa semana, nós implantamos a nova vacina, a DPTA, que protege para coqueluche as gestantes. Então, toda unidade de saúde já está com ela. Doutor Paulo Sérgio, a vacina, ela serve ou não como dose também para o bebê, num processo de gestação? Sim, inclusive, no caso específico da DTPA, que a Ana acabou de falar, a difteria, tétano e coqueluche, que é uma vacina especial, a DTPA, a vacina acelular, então o adulto pode tomá-la. No caso da gestante, mesmo que ela tenha tomado, ela tenha 8 filhos, ela teve um filho a cada ano. E no oitavo, cada gestação que ela tiver, ela tem que novamente ser reposta a essa vacina. E nesse caso, a finalidade da vacina não é proteger a mãe, quer dizer, proteger só a mãe, mas é principalmente proteger o feto, né? Porque essa mãe vai produzir uma quantidade grande de anticorpos com esse efeito, esse estímulo dessa vacina de reforço, e esses anticorpos vão passar para a criança, né, e proteger aquele recém-nascido, aquele lactente, destas doenças. Tem hoje algumas pesquisas que estão sendo desenvolvidas para ver se encontra uma saída para a dengue, né, que é uma epidemia, né, principalmente aqui na nossa região. Existem 2 vacinas sendo testadas hoje no mundo e a previsão é que em 2017 ela seja disponibilizada na rede pública. Foi uma decisão do próprio Ministério da Saúde que assim que essa vacina for liberada, ele não vai esperar entrar primeiro na rede privada para depois entrar na rede pública, não. A rede pública, ela vai, inclusive existe, assim, o próprio Ministério da Saúde está financiando esses laboratórios, investindo para que se descubra uma vacina o quanto antes para a dengue. Que os estudos estão bem avançados, mas eles precisam ainda de mais tempo para, de fato, ter uma vacina bastante segura, mas a previsão que o Ministério da Saúde deu é que, pelo menos em 2017, se tem uma vacina no mercado para a dengue. Doutor Paulo Sérgio, como a gente pode avaliar hoje as ações, os programas do governo, inclusive no que se refere à produção de vacina e à exportação de vacina? O Brasil está bem nesse quesito ou estamos devendo muito se formos comparados a outros países? Acho que existe sim uma preocupação muito grande, né, do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele tem, através da Fiocruz, uma unidade, o Farmanguinhos, né, onde se pesquisa, né, e se tenta produzir algumas vacinas. Então, assim, a política pública de saúde, nesse sentido, acho que a Ana pode falar até algo mais. Na verdade, o Brasil ele já produz 70% das vacinas que estão no calendário. 70%? 70%, independente de que, para quem seja, para criança, para adolescente, para adulto. E além das vacinas, nós temos outros tipos de imunobiológicos, como soros para combate a serpentes, o soro botulínico. Então, assim, todos esses soros são produzidos no Brasil. Então, o Brasil, ele tem uma política de autossuficiência. Ele trabalha na perspectiva de produzir a sua vacina, porque aí ela fica bem mais barata e, com isso, ele consegue ampliar as faixas etárias. Então, é muito comum você implantar a vacina para um grupo prioritário e daqui a 5, 6, 10 anos você ampliar. Por quê? O Brasil passa a ser produtor. Toda vez que o Brasil compra uma vacina de um laboratório internacional, existe um acordo de transferência de tecnologia. Então, o Brasil, em 5 anos, passa a produzir. E um exemplo na prática, né? Assim, quando ele compra uma vacina a um laboratório internacional a R$ 31,00, quando o país começa a produzir, essa vacina fica a R$ 1,50. Então, você consegue ampliar. Então, essa é a política do país. Então, toda vacina que ele vai introduzir tem que ter a transferência de tecnologia. Este é um acordo do país, isso está em lei publicada pela União. Doutora Angelina, quando a vacina não é disponibilizada num posto de saúde pública e as pessoas têm que pagar por essa vacina, esse valor, ele é realmente acessível para todas as classes ou os preços, eles afastam as pessoas? Olha, se a gente computar o preço pelo benefício que vai dar, eu até gosto de dizer assim,
tem vacina que serve para 10 anos. Imagina esse valor dividido em 10 anos, não custa nada. Então, as pessoas ainda são muito imediatistas, né? As pessoas, elas não enxergam desse jeito a proteção. Eu costumo dizer que o não acreditar na vacina, isso acontece pelo próprio sucesso da vacina. Tipo, você não sabe o que é difteria, né? Você nunca teve um amigo que teve difteria, teve? Não teve. Então, assim, aí as pessoas dizem, eu vou fazer uma vacina de difteria que eu nem sei o que é isso. Agora, por que você não tem? Porque o pessoal está vacinado. Na medida que as pessoas tiverem esse raciocínio, eu não vou fazer poliomielite. Eu nunca mais. Eu sou uma pessoa que eu vi pessoas paraplégicas. Minhas amigas, eu tenho amigas paraplégicas. A juventude hoje, o pessoal mais novo, não sabe o que é. Então, pode acreditar, não existe essa doença. Então, o sucesso da vacina é contra ela. Porque na medida que há o sucesso da vacina, então as pessoas não conhecem mais aquela doença que ela está protegendo e pensam que ela não existe. Agora, basta dar uma baixa na vacinação, como aconteceu com o sarampo. Então, como ela falou agora da Inglaterra, você falou. Então, assim, basta a Inglaterra relaxar com o sarampo, que ele reaparece. Então, assim, é o próprio sucesso da vacina que é contra o acreditar nela. Aí as pessoas deixam de fazer porque pensam que aquela doença não existe. O adulto também precisa se vacinar contra a poliomielite, né? Receber aquela gotinha na boca. A gente deixa essa pergunta para o próximo bloco. E aí, lembrando que você ainda pode participar do programa através do e-mail opiniãotv@gmail.com e pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje debatendo vacinação de adultos. Participam do programa Angelina Maia, ginecologista e integrante da Comissão de Vacinação da Mulher da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Ana Catarina Melo, coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização. E Paulo Sérgio, infectologista e professor de doenças infecciosas e parasitárias da UFPE. Ana Catarina, eu estive recentemente num posto de saúde para tomar a minha vacinação, porque eu estou com uma viagem prevista para a África, e o pessoal disse, né, abra a boca, e colocou aquelas gotinhas. Eu me senti uma criança, né, bem amiguinho do Zé Gotinha. Bem isso amigo, mesmo, né? A gente mesmo. tem que tomar essa vacinação. É isso mesmo. Infelizmente, nós estávamos só com 3 países no mundo, ainda persistindo com a circulação do vírus da polio. Já estamos com 10 países. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fez um alerta onde as pessoas que vão circular para localidades próximas de países que estão circulando o vírus, é importante fazer a vacinação e fazer 2 gotinhas. Realmente, essa é uma recomendação que está sendo feita. Agora, só é necessário o adulto fazer caso ele vá para estas localidades. E por que alguns países ainda estão com esse problema, se na maioria dos outros esse mal já foi erradicado? Na verdade, o que se tem visto é que os países que estão em guerra, eles não permitem as ações dos programas de vacinação. Então, existem inclusive relatos de assassinato dos vacinadores, de divulgação. Assim, o Paquistão, ele divulga que a vacina da poliomielite pode causar infertilidade. Então, nenhum dos homens os homens não querem tomar, os meninos, né? Não querem tomar. Então, esses países, eles estão permanecendo com o vírus. Os refugiados que estão saindo desses países em guerra estão indo para outros países e levando o vírus. Então, as pessoas estão circulando. A partir do momento que elas circulam, elas levam a doença. E se os países não conseguem manter altas coberturas vacinais, eles vão permitir a reintrodução do vírus. De vez em quando acontece resistência da população em relação às vacinas. A gente tem até o caso clássico da revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, não foi? Mas não só naquele momento, eu lembro que algumas vacinações para gripe, para sarampo, acabam fazendo com que as pessoas, às vezes, surge um boato, né, de que a vacina mata e as pessoas, elas se afastam, né? Então, isso é uma coisa realmente muito perigosa para a viabilidade e para o sucesso de uma campanha de saúde. Mas vamos passar a palavra para o Dr. Paulo Sérgio, fazer um comentário sobre essa reação das pessoas. Existe realmente
as pessoas, a justificativa para que elas temam uma vacinação? Existem os mitos, né, que as pessoas têm, algumas fantasias, né, com relação à questão de riscos das vacinas. Existem os grupos, como a doutora Ana falou, os grupos anti-vacina, né, algumas correntes que se posicionam colocando do não favorecimento das vacinas, e isso de alguma forma pode atingir alguém menos informado ou menos frágil. E aí, lembrando do caso dessas adolescentes, né, que com a vacina especificamente do HPV na região sudeste, e que aconteceu um fenômeno em que é comum entre adolescentes, principalmente adolescentes do sexo feminino. Então, uma garota tomou a vacina do HPV, ela deve ter sentido dor local, que é um sintoma esperado, né? E ela, ao sentir dor, ela teve uma reação de estresse, uma síndrome que a gente chama de vasovagal, a garota desmaiou, e há uma tendência um mecanismo social de uma adolescente imitar o padrão de comportamento da outra. E aí foi tipo efeito dominó. Várias adolescentes desmaiaram, né, em seguida, e foram levadas a um hospital, foram internadas. O Ministério da Saúde teve a preocupação de procurar uma equipe para examinar aquelas adolescentes, uma equipe que era fora do Ministério. Então, aquelas adolescentes foram examinadas, submetidas a exames complementares, e nada se comprovou do ponto de vista orgânico, né, nenhum efeito adverso daquela vacina, né? E quem trabalha com vacina sempre fala, não existe vacina 100% segura, não existe medicamento 100% seguro. Então, toda vacina traz a possibilidade de algum efeito adverso e de algum risco. Então, é importante que quem está prescrevendo, quem está oferecendo ou quem está administrando, informe de forma correta e clara, né, aquela mãe ou aquela pessoa, aquele indivíduo, que existe um risco, mas sempre, seja qual for aquele risco, ele é infinitamente menor do que a doença que causa aquela vacina, a ausência daquela vacina pode trazer. Doutora Angelina, me parece que a senhora quer reforçar esse argumento aí do Dr. Paulo. Vê a Europa não faz vacina de sarampo, ou tem ainda essa ilusão que vacina de sarampo dá autismo. E essa história sobre o autismo é uma coisa que foi, inclusive, assim, foi um grupo de seguros, porque tem má fé também nessa história, né? Então, um grupo de seguros contratou um cientista para burlar uma pesquisa para associar autismo com sarampo. Então, qual o objetivo deles? Fazer o processo de pegar o dinheiro de quem tinha um autismo que tinha tomado sarampo. Aí, graças a Deus, isso foi descoberto. Mas ainda hoje, isso foi má fé, a pessoa foi presa, tudo. Mas você vê, de uma ideia dessa, de uma coisa mal conduzida, né? De uma coisa falsa, ainda hoje tem gente na Europa que fala de autismo e sarampo. E não tem nada a ver. Vários estudos depois foram reproduzidos de autismo com sarampo e nada foi comprovado. E ficou a clareza que aquilo foi uma má-fé e a pessoa fez com fins lucrativos. Então, às vezes, esses grupos anti-vacinas, eles vêm de uma crença que não existe, né? Ana Catarina, que reações são consideradas normais na grande maioria das vacinas? Geralmente são as reações locais, né? Dor no local da aplicação, um pouco de vermelhidão, nada que fuja do anormal, né? Assim, uma dor muito intensa, uma febre muito alta, e isso é importante que o indivíduo volte ao serviço onde ele recebeu a vacina. Mas com uma febre baixa não tem problema, não, uma dor no local da aplicação não leva. O que acontece muito nas reações adversas é que as pessoas recebem a vacina e aí tem algum outro evento que ocorreu e aí, como recebeu a vacina naquele período, acham que foi da vacina. Nós já investigamos, assim, nós sempre pedimos que todas as vezes que as pessoas apresentem qualquer sintomatologia normal após receber uma vacina, procure serviço, para que a gente abra um processo de investigação. Justamente para garantir que foi ou que não foi. E o que a gente percebe muito
E assim, os médicos, os neurologistas que nos ajudam muito em algumas investigações, os pediatras, os infectologistas, eles assim são bem claros, ó, não foi a vacina, por mais que a família fique insistindo, eles não foi, não foi, não foi. E isso mas é importante você investigar, porque muitas vezes ocorre uma coincidência que nós chamamos. Eu recebi a vacina hoje e amanhã eu estou com uma dor de cabeça, um exemplo, uma cefaleia intensa. E aí as pessoas, como eu tomei vacina ontem, foi a vacina. Eu sempre brinco, eu digo, a pessoa tomou a vacina. Tem uma história bem engraçada, em uma campanha para adultos em 2008, um rapaz recebeu a vacina e me ligou à noite, dizendo assim, olha, eu tomei a vacina e bati com o meu carro, porque me deu sono. A Secretaria de Saúde vai ter que pagar a minha indenização. Eu fui explicar para ele tudo e ele assim, não aceitou. A gente precisou ir na casa dele, investigar e explicar para ele que não tinha sido a vacina. Então, ele recebeu a vacina, estava com sono, segundo ele. Então, a gente precisa investigar bastante. Assim, existem reações que são esperadas, mas, na grande maioria das vezes, a gente precisa ir a fundo para não saber se foi uma coincidência. É como a de gripe, né? A de gripe, ainda hoje, o pessoal diz, eu tomo vacina de gripe e gripe. Amanhã estou gripada. É impossível gripar com a vacina de gripe, porque não tem vírus vivos da vacina de gripe. E a vacina de gripe ela é muito recomendada também para os idosos. Para os não é? idosos. E assim, o pessoal acha que... Agora, a pessoa pode ter uma reação à vacina de gripe de ficar molinho, de ficar... Ou até o medo. Até, às vezes, o medo faz com que precipite um outro vírus que estava para vir. Né? Os idosos, eles têm seguido direitinho o seu calendário de vacinação? Tem os idosos, assim, eles têm... A vacina da influenza, nós todos os anos conseguimos atingir meta. Hoje, a campanha da influenza, ela não é uma campanha só para idosos, então, assim, entram as crianças menores de 5 anos, entram as gestantes, entram as mulheres que estão no pós-parto, entra a população indígena toda, entra a população carcerária, entra os trabalhadores de saúde, todos que estão com risco de adoecer. Certo. Tem perguntas aqui, eu queria que vocês fossem um pouco rápidos, né, se possível, para a gente poder ainda falar um pouquinho sobre a vacinação dos indígenas. Mas são perguntas do público, o Ferreira Neto das Graças, o Brasil investe o suficiente no desenvolvimento de novas vacinas? Doutor Paulo? Ana, por favor. Investe. O Brasil, ele gasta em torno de 200 milhões de reais ano com vacina. Isso é uma média Isso é razoável. uma média que aumenta todos os anos. Então, hoje, no mês de outubro, o país investiu esse valor. Não quer dizer que amanhã não se invista mais. Porque a cada ano se introduz é introduzida uma nova vacina, então esse investimento aumenta. Desculpa aí ter passado para você a pergunta. Então, vamos ver essa outra aqui, eu vou deixar em aberto. É o José Oliveira, do Parnamirim. É verdade que a vacina contra coqueluche só vale 10 anos? Os adultos têm que tomá-la novamente? É verdade. Só vale 10 anos? E para a grávida, menos do que isso. A grávida, é como ele já disse, a pessoa está em dia com a vacina de qualquer luxo. Engravidou, tem que tomar a vacina, depois da 20ª semana. A grávida também precisa tomar a vacina de gripe e pode ser em qualquer idade gestacional. Então, assim, começou o inverno, ela está grávida, saiu a vacina nova, ela tem de fazer a vacina de gripe, em qualquer idade. A de qualquer luxo tem só um detalhezinho, né? Que a vacina de qualquer luxo ela não está disponível na rede pública para adultos. Né? A vacina de qualquer luxo que está disponível para adultos, ela só está disponível na rede privada. Para adultos, só as grávidas, que a partir de agora vai estar colocada nos postos. Certo. O Ricardo José, de Boa Viagem. Não tomei a vacina contra a rubéola na última campanha. Estou correndo riscos? Está sim, é importante você procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência e faça a vacina contra a tríplice viral. Então responda essa, Ana Catarina. O Mário Guimarães Avares. Não, tenho fobia a agulhas. O que fazer para me vacinar? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Assim, vá bem tranquilo, tome a vacina sentado. Os profissionais de saúde estão bem orientados para tratar você bem, entendeu? Então, assim, vá bem tranquilo, pense em outra coisa, mas é importante você vencer um pouco esse medo para garantir a sua proteção. Comunidades indígenas, de que forma as campanhas elas chegam ou deveriam chegar nas comunidades indígenas? Em Pernambuco nós temos 11 etnias, né? Então em Pernambuco nós fazemos uma vacinação de rotina e de campanha. Então existem equipes para cada etnia dessa e essa equipe vai e monitora a vacinação não só da criança. Na aldeia indígena nós conseguimos garantir a vacinação da criança, do adolescente e do adulto. Tem especificidades em relação à população geral? Tem. Existe um calendário específico para a população indígena. Eles, assim, E do ponto de vista da suscetibilidade?
para desenvolver algum tipo de Eles são mais vulneráveis, né? Os índios, eles são mais vulneráveis, tanto pela genética e tanto pelo acesso aos serviços. E o índio tem uma cultura de, quando ele está doente, ele procura primeiro quem? O pajé, a benzedeira, a rezadeira. Ele não procura logo o serviço de saúde. Por isso que existem vacinas que não são disponíveis para a população em geral e são disponíveis para eles em toda a população. Doutora Angelina, as pessoas também procuram fazer as vacinações para evitar problemas de alergia, né, que são as vacinas antialérgicas. Elas são realmente necessárias para toda a população ou apenas as pessoas que já apresentam sintomas de alergia? É específica para quem tem sintomas de alergia. E essas, assim, nem estão incluídas no esse PNI, essas são a parte, porque as vacinas que a gente indica no PNI é justo as infecciosas, doenças infecciosas. O tempo está quase chegando ao final. Vamos falar aqui das próximas campanhas de vacinação em Pernambuco, Ana Catarina? Sábado começa a vacinação contra a poliomielite. Então, todos os pais e responsáveis estão convocados a levarem os seus pequenos entre 6 meses e menores de 5 anos a qualquer unidade de saúde mais próxima de sua residência. Todos os postos estarão abertos, também postos volantes. Então, é importante que se leve. E nos municípios da região metropolitana, nós vamos estar trabalhando na campanha da poliomielite. Para os municípios do Agreste, Sertão, além da poliomielite, também vai estar sendo disponibilizada a vacina contra o sarampo. Doutor Paulo Sérgio, qual a sua chamada para as pessoas que podem ou que devem ter acesso aos serviços oferecidos, disponibilizados pela universidade? Sim, a partir de janeiro do próximo ano, de janeiro de 2015, nós vamos estar iniciando um serviço de orientação ao viajante, chamado Medicina do Viajante. Quem precisar dessas orientações pode comparecer direto ao 5º andar do Hospital de Clínicas e será agendado e terá um médico que poderá fazer essas orientações, inclusive fazendo a indicação das vacinas que forem pertinentes para o deslocamento escolhido. Doutora Angelina, a gente, durante esse programa todo, falou muito sobre diversos pontos, né? Mas uma coisa assim que me parece que precisa sempre de um reforço é a questão da conscientização da população. Né? Como deixar a população cada vez mais consciente de que é necessário ela seguir à risca um calendário de vacinação, né? Estar atenta, estar cuidadosa com a sua saúde e que esse cuidado passa necessariamente pelo cumprimento da vacina. Eu acho que não existe uma cultura para vacinação de adulto, médica. Então, a gente, como médico, a gente falha muito nessa indicação. Então, porque a gente não foi educada para isso. Então, a culpa é muito médica. Eu coloco essa culpa logo. Mas, assim, as pessoas que acreditam em vacina, que fazem vacina para os seus filhos, eles devem tentar ir a um serviço de vacinação, né? Saber que vacinas ele pode fazer para se proteger. Porque vacina também é para adulto, né? Adulto também pode e deve se proteger com vacinas. E tem vacinas específicas, tem algumas que não precisam ser repetidas, que fez na infância. E tem vacinas novas, como agora a gente tem a vacina para cobreiro, para herpes zoster. Depois de 50 anos, fica muito frequente a catapora voltar. Todo mundo que teve catapora pode ter o que se chama cobreiro ou herpes zoster, que é uma doença que dá muita dor e pode dar muita dor a vida inteira, mesmo depois da doença cicatrizada na pele. E agora já tem vacina de herpes zoster. É uma vacina que nos Estados Unidos está já há 8 anos. Ela é nova no Brasil, mas já é um sucesso fora. Não tá na rede pública ainda? Não. Ela é muito nova no Brasil. Ela vai demorar para ir para a rede pública, mas um dia ela vai. Um dia ela vai. Não está ainda como meta do Programa Nacional de Imunizações, mas ela vai. É assim uma que hora ela acontece. Chega para o privado e depois vai para o serviço público. Ok, então vamos esperar aí que essas vacinas cheguem também, né, e que a gente possa atender de uma forma cada vez melhor a população. Bom, a gente agradece a participação da doutora Angelina, de doutora Ana Carolina e do doutor Paulo Sérgio. Agradecemos também a sua participação e ficamos por aqui. Até o próximo programa e boa noite.